Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês todas as segundas, quartas e sextas, conversando sobre saúde. Né? Nós temos lives sobre saúde e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito pertinente ao campo de estudos da saúde pública e coletiva, que é a história, né? Qual a importância da história para o campo de estudos das pandemias, das epidemias, no contexto da Covid-19. O nosso convidado de hoje é o Gabriel Lopes. Gabriel Lopes possui graduação em História e mestrado em História e Espaços pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez seu doutorado em História das Ciências da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, em 2016, com um período de doutorado sanduíche no Departamento de História da Medicina da importante Universidade Johns Hopkins, né? Que é muito importante para o campo dos estudos da saúde, né? Ele foi o vencedor em 2017, em primeiro lugar, do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses na área de Ciências Sociais e Humanas, e atualmente ele atua como pesquisador em estágio pós-doutoral na casa do Oswaldo Cruz, trabalhando especificamente nos campos da história das doenças, história ambiental, história da saúde global e estudos sociais das ciências. É um prazer para nós aqui da Memória da Eletricidade contar com o Gabriel Lopes para uma conversa sobre a importância do campo da história para o estudo das doenças, das pandemias. A dinâmica vai ser a mesma, tá? Vocês vão participar por meio de comentários, com perguntas, até mesmo com algumas colocações, e eu vou passando para o Gabriel enquanto a gente estiver conversando, tá bom? Oi, Gabriel, tudo bem? Travou para mim. Eu vou te chamar de novo, Gabriel, travou. Vou chamar o Gabriel de novo porque travou. Opa, tudo bom, Igor? Opa, tudo bem? Eu caí. Quando eu entrei, derrubou tudo aqui do Instagram. Tudo bem. Não, mas eu estava falando, não sei se você chegou a ouvir, falando bem rapidamente da sua trajetória, né, do seu currículo, da sua experiência. Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o fato de você ter aceitado o convite para compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco, sobre o campo da história, nessa interface da história das doenças, que é uma área de investimento sua por tanto tempo na sua formação. Mas gostaria também que você falasse um pouco dessa sua trajetória, né? Eu resumi, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória como pesquisador. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Igor. Antes de cair, eu escutei a sua apresentação. Agradeço pela apresentação elogiosa, agradeço pelo espaço, né, e pela nossa conversa, a conversa que a gente teve antes, que você comentou um pouco sobre o livro, né, e agradeço muito os elogios e os comentários que você fez, né. Queria dar bom dia para o pessoal, né, mais uma live, né, nesse período a gente está vivendo de lives, né, fazendo e assistindo. Eu fiz a graduação, como você falou, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu comecei sem ter um tema definido, né, para fazer o velho trabalho, o TCC, né, o trabalho final de Uhum. curso, né. Então, o meu orientador estimulava fazer uma dissertação com temas do Rio Grande do Norte, né. Então, muitas pessoas falavam de questões políticas, questões das oligarquias, algumas
pessoas falavam sobre as sectas, sobre diversas questões, né? E eu fui encorajado por uma professora de História do Rio Grande do Norte, né, a Denise Matos Monteiro, né? Engraçado que eu nem ia bem nessa disciplina, assim. Mas ela falou uma coisa que não tem muitos trabalhos sobre as epidemias no Rio Grande do Norte, não tem muitos trabalhos sobre as doenças. Eu falei, bom, vou tentar, né? Então fiz um panorama geral sobre as epidemias do Rio Grande do Norte, falei um pouco, né, aquele trabalho bem de final de curso, bem inicial, né? Então eu parei, né, terminei a graduação, né, o bacharelado, licenciatura em História, e resolvi parar, não queria mais estudar História. Falei, não, vou parar um tempo, quero fazer outras coisas. E fiquei 3 anos afastado. E aí eu decidi voltar, e o mestrado na UFRN é em História e Espaços, né? Eu falei, como é que eu vou voltar, né? E eu pensei, né? E o professor Raimundo Nonato resolveu me orientar na época. Ele falou, por que você não fala espaço, epidemias? Eu falei, epidemiologia. Comecei a ler um pouco, né? A distribuição das doenças no espaço, isso é muito interessante, né? Tem vários aspectos, as secas, as migrações, movimento das populações, isso pode ser interessante. E eu comecei entrando nisso para comentar sobre como Natal foi sendo vista como uma Natal saudável a partir do momento que havia uma transição do modelo miasmático, né, das doenças, que é aquela ideia que as doenças são transmitidas pelos ares impuros, né? Tinha um problema dos pântanos de Natal, né, inclusive, e aí dessecar os pântanos e etc. Isso foi no início do século XX e já tinha o advento dos micróbios. Então eu estudei essa parte da história das ciências sanitárias, higiene, ciências biomédicas, sobre essa transição do paradigma miasmático para o microbiano e como eles estavam meio que misturados. E no final, inclusive essa dissertação saiu como livro pela Prefeitura de Natal, numa coleção chamada Natal 420 anos, né? Natal, pântanos, miasmas e micróbios, né? Então eu falo disso. E no final da minha dissertação de mestrado, eu estava pesquisando um pouco os jornais e eu vi uma coluna do Câmara Cascudo, né, folclorista, historiador. Ele estava falando sobre as epidemias de Natal. E ele fala de várias, fala do cólera em meados do século XIX, fala sobre febre amarela, fala sobre várias epidemias, e no final ele fala, mas nos anos 30 chegou aqui um mosquitinho bonitinho que saltou da África para o Brasil, espalhando terror pelos natalenses. Eu falei, o que é isso, né? Aí eu fui atrás, né, e comecei a pesquisar. Foi quando eu fui apresentar um trabalho sobre esse mosquito, que é o Anopheles gambiae, né, que é o personagem principal do livro. E eu apresentei um trabalho no Encontro Nacional de História e tinha uma pesquisadora, né, e ela ficava olhando assim, eu não conhecia ainda, né. Ela ficou, muito interessante, começou a me perguntar sobre o mosquito, né? Eu falei, ninguém me pergunta, esse assunto ninguém acha interessante, ninguém da história acha interessante esse mosquito. Por que ela está me perguntando? E perguntas difíceis, né? Perguntas assim, sobre o uso da atedrina, sobre a questão da espécie, questões bem, até dentro da entomologia médica mesmo, né? Que é o estudo do mosquito aplicado às doenças transmissíveis e etc. E aí depois se apresentou, era a Magali Romero Sá, né, porque ela era a coordenadora do PPG-HCS, né, que é a pós-graduação em História da Ciência e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, e a gente conversou e ela decidiu me orientar no doutorado, né, foi assim que eu cheguei, aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, né, para cá e vim fazer o doutorado, e aí foi assim. E a partir disso, o que me interessou muito são alguns elementos da história que a gente pode conversar um pouco depois, que é sobre uma história compartilhada, né? A história que os seres humanos compartilham com outros micro-organismos, com outros animais, com insetos, com até transmissores e vetores de doenças, né? Quer dizer, eu estava estudando um mosquito antropofílico, né? Que ele se adaptou aos modos de vida humanos. Então, um mosquito que está sempre junto de nós, né? Ele, no caso, ele se reproduz em águas, ela se reproduz em águas paradas, expostas ao sol, né? Ela se adapta aos modos de vida humanos, né? E se adapta muito bem aos modos de vida do Rio Grande do Norte, né? Vindo do Senegal, né? Então eu me interesso muito sobre isso e sobre como a história das doenças, de maneira geral, ela pode seguir vários caminhos e várias escalas.
desde uma história das doenças mais do ponto de vista, por exemplo, próprio da medicina, né? A história mais tradicional das doenças, que é aquela contada pelos médicos, né? Falando, inclusive, triunfalista, né? Sobre como a ciência consegue vencer as doenças, né? Isso foram as primeiras histórias, né? Sim. Das doenças, foram feitas dessa forma. Até o viés mais, como a gente pode falar de mais biográfico das doenças, a gente tem uma grande produção da representação das doenças, né? Pela Dilene Raimundo do Nascimento, principalmente HIV/AIDS, mas outras doenças também, esse viés mais de como você, do ponto de vista do paciente, né, como você sente, percebe, se identifica com outras pessoas que também têm aquela mesma doença, então daí a importância do diagnóstico também, e das organizações não governamentais, né, então você tem essa coisa mais pessoal, e você tem até uma história maior, que é, por exemplo, a história da Organização Mundial da Saúde, né, que o professor Marcos Coeto escreveu recentemente, junto com Elizabeth Fee, Theodore Brown, né, que é uma história grande das grandes organizações de saúde global. Isso. Então, eu sou muito interessado por essas escalas nas histórias das doenças e como, dependendo do recorte, do objeto que você persegue, você pode fazer histórias bem ricas, né, e com multifacetadas, com multifacetas e diversas escalas. Eu me interesso muito sobre isso. Tem uma, né, no seu livro, particularmente, que eu recomendo mais uma vez a leitura, O Feroz Mosquito Africano no Brasil, né, que você retira também, né, de um texto que você se deparou, essa ideia do feroz mosquito, e você trabalha muito bem, a meu juízo, com essa questão desse jogo de escalas, né? Tanto esse jogo de escalas dá uma história da medicina do ponto de vista mais tradicional, da etiologia da doença, do mosquito, etc., mas considerando especialmente o jogo de escala com essa história da saúde global, os determinantes sociais da saúde, a questão ecológica, ambiental, quer dizer, você vai trazendo essas outras questões que tornam a discussão muito interessante. E uma delas, além de eu querer que você fale um pouco da pesquisa, em uma delas que você coloca bastante, né, é essa questão do silêncio, né? Tá no seu subtítulo, inclusive, né? Pensando o Anaphysis gambier, que é um vetor transmissor da malária, para quem não, né, tá nos acompanhando, não conhece, entre o silêncio e a erradicação. Erradicação. Queria que você falasse um pouco desse processo de silêncio, desse silenciamento inicial, e como é que foi no seu processo de pesquisa, lidar com os arquivos, enfim. Excelente pergunta, Igor. Isso foi uma parte difícil para organizar, mas o tema me ajudou muito, porque eu comecei fazendo uma história do Rio Grande do Norte, uma história de Natal, até mesmo na minha dissertação de mestrado. E esse objeto, que é o mosquito, ele me levou para uma trama transnacional, né? Na medida em que, eu vou tentar resumir de forma bem rápida, esse mosquito veio do Senegal, né? Ele veio da África, e ele foi percebido devido a uma grande epidemia de malária na capital do Rio Grande do Norte, em Natal. Nesse momento, tinha um pesquisador da Fundação Rockefeller, que a Fundação Rockefeller estava investindo num trabalho de combate à febre amarela. Então, ela estava procurando o Aedes aegypti, né, que transmite dengue também, zika e chikungunya, né? Porque o grande problema de saúde pública do Brasil era visto como a febre amarela urbana, né, que graças à vacina a gente não tem mais esse problema, apesar de recentemente ter tido alguns surtos, mas principalmente causados por mosquitos do ciclo silvestre, que a gente chama, né, que é o Hemagogues e o Sabetes. Então, o Raymond Shannon, né, que acho que é o segundo grande personagem do livro, o primeiro é o mosquito, né, ele encontrou esse mosquito lá. Na verdade, esse pesquisador está querendo voltar para os Estados Unidos para trabalhar numa coleção entomológica, né, do Smithsonian. E o chefe dele falou, não, dá uma volta pelo Nordeste pesquisando mosquitos e depois você volta lá para os Estados Unidos para ficar com a sua esposa, etc. E no meio do caminho ele se depara com esse mosquito. Né. Ele falou, acho que esse mosquito é até uma espécie nova para a ciência. Que mosquito é esse, né? Ele viajou, foi para o laboratório em Salvador e identificou mosquito africano. E o Gambi, ele já era considerado na época, né, um grande flagelo, né, porque hoje mesmo esse mosquito, ele é o que causa, ele transmite uma malária chamada malária falcípara,
tem uma malária que ela falcipra por conta do plasmódio que causa, né? Tem diversos plasmódios, esse é o mais perigoso, e esse mosquito é o transmissor, o vetor mais eficiente desse plasmódio. E hoje em dia, esse mosquito, ele é quem mata mais pessoas de malária no mundo, né? Dia 25 de abril foi dia mundial de luta contra a malária, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, malária mata em torno de 400 mil pessoas, né? E mais de 99% dos casos acontecem no continente africano. Uhum. E é um grande problema porque a maior parte dos mortos o grande problema é a mortalidade infantil, são crianças abaixo de 5 anos. Então a malária continua sendo um grande problema. E nessa época ele já era conhecido, né? Só o que acontece? Houve um grande problema que aí é quando a questão ecológica do mosquito, quer dizer, a capacidade dele se adaptar ao clima, ao tempo, ao relevo, né, e aos modos de vida da população em Natal, ele converge com outra questão, né, que foi a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e estabelecimento de uma interventoria, né. Essa interventoria autoritária, ela desmobilizou a articulação da Fundação Rockefeller com o governo brasileiro e fez com que esse mosquito fosse considerado algo de segundo plano, até porque a relação da Rockefeller era para combater a febre amarela, como a gente falou, e não a malária. Então, foi feita uma ação emergencial. Esse mosquito, em 1932, foi expulso de Natal. A opinião pública arrefeceu, porque ele foi para o interior e coincidiu com a seca. A população dos mosquitos diminuiu, mas ele foi se espalhando lentamente, silenciosamente. Então, tem dois aspectos que eu gosto de destacar, que é, o mosquito, sim, ele se alastrou silenciosamente, mas ele também foi silenciado porque ele deixou de ser visto como uma ameaça para a saúde pública. Isso pode falar muito sobre as epidemias e pandemias de maneira geral, porque são eventos não só ecológicos, biomédicos, mas são eventos políticos também, né? A questão da visibilidade das doenças. Só que em 1938, né, depois de mais ou menos 6 anos de alastramento silencioso, tem um grande período de chuvas, mas esse mosquito já estava alastrado pelo interior do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então ele explodiu, há uma explosão de casos, né? Em Natal, por exemplo, logo no início, em 32, tinha um bairro operário do Alecrim, que tinha em torno de 12 mil habitantes, você tinha 10 mil infectados. Só que no Ceará foi ainda pior, por conta, como você já tinha falado, Igor, a gente entende hoje como os determinantes sociais, né? A população carente, né? O acesso à alimentação restrito, né? Problema de desnutrição, tudo isso para a malária é um prato cheio, como para qualquer doença, né? Se você já tem o organismo prejudicado, vulnerável, sem uma nutrição adequada, você sofre muito mais com as doenças. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, numa área lá, o município de Russas, né, que o Vale do Jaguaribe foi o mais atingido. Esse mosquito ele foi saltando pelo Vale dos Rios, né? Rio Potengi, Rio Açu, aí foi chegando até o Vale do Jaguaribe no Ceará, e uma cidade, você tinha em torno de 200 mortes por ano, né, no município de Russas, por ano. Em 8 meses, 1938, foram 14 mil mortes por conta dessa malária. Então, nos relatos conta que as cidades ficaram vazias, né, era uma coisa assim. E as pessoas acometidas, elas morriam também porque as famílias inteiras não tinham condições de se alimentar, né, ou de preparar comida, ou de ir para as cidades vizinhas para terem algum tipo de assistência. Então foi devastador, foi muito rápido, né? E aí, nesse momento, a Fundação Rockefeller estava muito interessada, e eu explico isso com detalhes no livro, porque a Fundação Rockefeller ela fazia ações localizadas, buscando um efeito de demonstração em saúde pública, porque ela tinha um recurso, um tempo para lidar com as doenças. É por isso que a ação era bem vertical. No caso, o Serviço de Malária do Nordeste não estava preocupado em acabar com a malária, estava preocupado em acabar com o Gâmbia, porque houve uma publicização que esse mosquito poderia subir, atravessar o canal do Panamá e chegar nos Estados Unidos. Então, a Fundação Rockefeller conseguiu, Fred Soper, né, um dos personagens, ele consegue recursos, né, ele é da Fundação Rockefeller, para fazer serviço de malária do Nordeste e trabalhar com uma operação de extermínio desse mosquito. E aí ele ganhou grande visibilidade, né, ele foi erradicado, ele voltou um pouco depois ali no período da Segunda Guerra, mas essa operação de erradicação, que foi considerada erradicação posteriormente, né, depois que foi vencido, cumprido esse objetivo inicial, ela
alavancou a carreira de Fred Soper. Inclusive, ele chegou a ser o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde alguns anos depois, né? E essa ideia de erradicação das doenças meio que voltou, né? Houve muitas críticas, eu detalho bem no livro algumas controvérsias, inclusive contra Evandro Chagas e Fred Soper, a Fundação Rockefeller. É uma parte bem interessante, porque esse mosquito ele se torna pivô de projetos científicos antagônicos, né? E o próprio ritmo do alastramento e do desaparecimento do mosquito faz com que as pessoas tomem decisões inesperadas, né? Na verdade, é uma história de imprevisibilidades na medida em que vários pesquisadores estão tentando entender como esse mosquito vai proceder, vai dar o próximo passo, e parece que eles estão sempre a um passo atrás, né? E eles são constantemente surpreendidos por esse mosquito e pela malária que ele causa, né? Esse é um aspecto que eu acho bem interessante também das doenças. Não, tem vários fios que eu gostaria de puxar a partir da sua tese, seu livro, para poder pensar justamente a nossa temática, a importância, né, da história no estudo das pandemias, das doenças, das epidemias. E um dos fios, eu vou puxar vários, eu espero que a gente consiga com o tempo, mas um deles são o conjunto de leis e normas de segurança sanitária nos aeroportos, que naquele momento, né, nos anos 30 e 40, você observa no seu livro que isso começa a existir por conta disso. Queria que você explicasse um pouco mais, né, sobre esse processo. E é um processo também de continuidades, né, em relação a outros processos que vão se vendo ao longo do tempo. Na crise da pandemia da H1N1, isso fica muito evidente, a questão, né, dos aeroportos e da transmissão, né, por como, no caso da H1N1, a transmissão como efeito da globalização, né, isso, né, isso fica muito evidente, e que também aparece agora na Covid-19. Mas a gente está vivendo um outro regime de historicidade mesmo, né, onde não se falava dessas questões, etc. Mas de que maneira se deu essa preocupação com o trânsito, né, com as fronteiras, com a segurança sanitária do país, etc., naquele momento? Um enigma que atravessa a parte inicial do livro é como esse mosquito chegou, né, do Senegal para Natal, né? Em Natal, o governador do Rio Grande do Norte, na verdade, o Juvenal Lamartine de Faria, na época, ele era um grande entusiasta da aviação. Ele foi fundador, inclusive, do Aeroclube de Natal, né? E Natal, pelo sua posição privilegiada, né, na América do Sul, começou a receber voos vindos da Europa, tanto de aventureiros, de pessoas que queriam testar, né, a capacidade dos aviões, da aviação. Era um período, esse início do século XX foi um período de aventureiros, de experimentação da aviação, né, essa aviação mais de tentar fazer a travessia do Atlântico, por exemplo. Mas também incrementou-se a parte de transporte, de carga, principalmente de correspondências, né, através de navios rápidos que vinham da França, faziam uma parada no Senegal e iam direto para Natal, trazendo correspondências para a América do Sul também, etc. Da Air France na época. Então, a grande dúvida era a seguinte: antes disso, Adolfo Lutz, em 1928, ele passou em Natal para fazer uma consultoria sobre um leprosário, né? E ele começou a ver os aviões hidroaviões chegando em Natal e falou: peraí, Lamartine, eu acho que esses aviões podem trazer parasitas e etc. Isso tem que ser observado, né? Estão vindo da África e isso tem que ser observado. Bom, em 1930 chega o mosquito, né? O que acontece? Não sabiam se ele tinha vindo pelos navios rápidos, né, que faziam uma travessia rápida, ou de avião. Então, foi realizada uma pesquisa, principalmente por César Pinto, mas pelo Shannon também, né? César Pinto era um pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz na época, para saber. Deduziu-se a hipótese mais forte que ele tenha vindo dos navios, dos avisos rápidos, né? Mas mesmo assim isso estimulou várias pesquisas sobre o transporte de mosquitos em aviões. Então eu falo de algumas pesquisas que foram realizadas, experimentos bem interessantes, sobre alguns pesquisadores que na época colocaram mosquitos dentro de aviões, diversos modelos de aviões, e faziam voos pelo sul dos Estados Unidos, pela região do Caribe, e depois
que pousaram contavam os mosquitos, né? Ah, esses mosquitos sobreviveram, esses mosquitos se alojaram mais aqui, mais lá. Então foram feitas certas regulamentações sobre o que seria um aeródromo, né? Na época se chamava mais aeroportos saudáveis, né? Então foram adotados, isso estimulou a adoção de desinfecção, tanto na saída quanto na chegada dos aviões, inclusive uma regulamentação sobre o que seria um aeródromo qualificado para receber voos transatlânticos, transnacionais ou de outros continentes, né? Isso estimulou bastante. Isso é uma questão muito interessante, porque na época a época já se falava de que o mundo agora está conectado, né, que a aviação está Uhum, conectando o mundo, etc. Toda essa ideia de pandemia que a gente fala também tem a ver com o que a gente considera toda a população, né? Isso uhum, tem se expandido, né? Na verdade, uma pandemia, ela revela muito sobre as conexões e as desconexões, né? Por exemplo, hoje em dia, talvez a gente tenha a pandemia mais global em termos de informação, em termos de desinformação também, né? sim, É sem sim, precedentes, né? sim. E isso diz muita coisa, né? Então, uma das coisas interessantes da história é que a gente pode pensar tanto o que a história pode dizer sobre o que está acontecendo hoje, né? Mas também o que está acontecendo hoje ajuda a gente a rever a história de outra forma. Então, é importante buscar essa diacronia, né? O Uhum. passado ajuda a gente a entender certos aspectos do presente, mas o presente também faz a gente rever o passado e reanalisar eventos do passado. Porque tem, você falou de um gesto fundamental, o gesto historiográfico, que é o presente, né? É do presente que observamos o passado e os outros tempos, né? Não é de outro Sim. lugar, é a partir do presente, das suas demandas e das suas questões. Isso é muito importante para a consciência do próprio historiador a observar esse passado que ele observa a partir de um presente. Uhum. Tem duas perguntas aqui que eu acho que justamente ajudam a pensar esse lugar do presente. Eu vou fazer uma do Paulo, que ele pergunta: o surto da malária já tinha sido controlado quando os norte-americanos se estabeleceram na base militar de Natal? Ou, enfim, se tem alguma relação. Uhum. Eu vou fazer as duas, posso fazer essa, depois eu faço a outra. Sim, sim. Apesar de que foi redobrada a atenção, né? É, já tinha sido eliminado, o Gâmbia foi eliminado, foi considerado erradicado em 1940, né? Mas em Natal a gente teve assim a maior base fora dos Estados Unidos, né? Que era Parnamirim Field. Só que quando a guerra começa a mudar um pouco, acho que por volta de 42 ou 43, se eu não me engano, que a luta meio que se desloca da África mais para o Pacífico, eu acho que há um arrefecimento da vigilância sanitária no aeroporto de Natal e são identificados alguns focos do Gâmbia nas cercanias do aeroporto. Isso foi um grande problema, mas foi contido, né? Devido ao trânsito, eu acho que tem uma coisa muito interessante que é, após esses conflitos mundiais, sempre depois a gente tem doenças emergentes e reemergentes. Por exemplo, a dengue, ela se espalhou muito após a Segunda Guerra Mundial, né? Espalhou muito, a circulação de pessoas, o trânsito, o transporte. E quando a gente está em guerra, as questões sanitárias são colocadas em segundo plano, porque tudo é emergencial, né? Tudo é emergencial. Então essas doenças que costumam ficar um pouco dormentes, são invisibilizadas também, elas eclodem depois, devido a vários problemas, né? A questão de acesso à saúde, alimentação, né? Após esses grandes conflitos que acontecem. Isso é uma grande preocupação da Organização Mundial da Saúde hoje, né? No Dia Mundial de Combate à Malária, de luta contra a malária, por exemplo, alertou-se que a Covid-19 estava fazendo a gente relaxar um pouco, né? Uhum. Esse combate à dengue, as doenças transmitidas por mosquitos, né? Inclusive, tem notícias da dengue chegando na China, por exemplo, né? E outras doenças também emergindo e reemergindo. Isso pode acontecer, né? Os casos de dengue aumentarem. Isso é um grande problema também. Tem uma outra questão do Lamarck. Lamarck está fazendo uma pergunta que, enfim, o contexto começou a circular um post, não sei se você viu, associando a baixa mortalidade e o número de casos de Covid-19 em Senegal com o tratamento
contra a malária, né? Focado aí no uso da cloroquina, da hidroxicloroquina. Enfim, se você quiser falar um pouco disso, você acha que é possível correlacionar? O que você observa? Eu sempre procuro me aproximar de temas, inclusive dentro da história, com uma certa humildade. Porque um aspecto interessante que a gente vive hoje é porque a gente, historiadores também, né, a gente é meio que obrigado a ter uma opinião sobre tudo e às Sim, vezes é impossível acertar, né? E isso é sempre muito rápido, né? Se é uma notícia ontem, a gente tem que se posicionar hoje, né? Então eu sou meio reticente em relação a isso. O que eu posso falar? Sim, a cloroquina é utilizada como um remédio para você aliviar os sintomas, né, da malária. Eu não sei qual a correlação, né, isso teria que ser estudado. Eu sei que certas pesquisas são muito difíceis de serem realizadas numa situação que a gente vive hoje, né? sim, Inclusive, não é só um problema, eu estou falando das humanidades da história, mas até um grande problema que a gente está vendo nas ciências, na imunologia, na virologia hoje, é uma publicação grande de papers, de artigos, né, que depois vai ver que não são muito sólidos, ou tem um grupo de amostragem pequeno, ou tem problemas que são verificados depois. Isso se deve a duas coisas. Primeiro, essa busca por fundos, né, por recursos. Então, muitos cientistas que eram preocupados com outras coisas estão se preocupando com a Covid, porque onde vêm os recursos, né, isso é um problema próprio também da história das ciências. Né? Isso aconteceu um pouco com a Zika também. sim, Né? sim. Então, oportunidades de pesquisa, né, você persegue oportunidades de pesquisa para ser financiado. E a outra é esse papel da comunicação na própria ciência. Né? Então, sai um artigo, né, as pessoas às vezes leem por cima e começam a falar como se fosse um fato incontestável, etc. O que eu acho muito importante nesse aspecto é uma certa alfabetização científica, no sentido de que a ciência não é infalível, né? Uhum. Os pesquisadores estão tropeçando, né? E demora muito a chegar a certas conclusões, né? Então, eu não acredito que seja um fator determinante pelo que a gente já conhece por estudos realizados com a cloroquina em relação à Covid-19. Eu acho isso um pouco difícil. Eu acredito que outros fatores sejam mais importantes se essa informação for verdade. Eu acho que tem que ver, como você falou, desses outros fatores, ver outras questões. O quanto que Senegal fechou as fronteiras, por exemplo, Exatamente. nesse momento, o distanciamento social, o uso de máscaras, está bem, né? Essa dimensão que você falou é muito importante do contexto. Pensando nisso, eu vou puxar um outro fio para a nossa conversa, além desse outro, né, do fio da história recente, da Covid, mas um outro fio é a questão dos mosquitos, né? Os mosquitos atravessam a história da saúde pública no Brasil, e particularmente o Aedes aegypti, né? Sim. Que atravessa a história da saúde pública, e queria que você falasse um pouco disso especificamente, dessa dimensão, né, dessa longa história, né, com múltiplas temporalidades, processos, ecologias, né, determinações sociais, questões políticas, né, que fazem com que um mosquito atravesse a nossa história, né, uma longa história aí, que talvez 1986, no caso da dengue, é um marco, mas a gente Sim. acompanha surtos de outras ordens. Queria que você falasse assim, um pouco a partir da experiência, né, do estudo histórico da dengue e que você estudou, né, tem um artigo, inclusive, Sim. pensando isso, a febre amarela e a dengue, particularmente o mosquito, que é o mesmo transmissor da zika e chikungunya. Ponto de vista da história, o que é estudar a história desse mosquito? Né? O que pode ser, né, no sentido de uma agenda de investigação historiográfica sobre o Aedes aegypti no Brasil, particularmente? Igor, atualmente esse é o campo pelo qual eu estou fascinado, né? No ano passado eu publiquei um capítulo de livro, né, por uma edição até na verdade, de antropologia, organizado por Christos Linteres, um capítulo que eu escrevi com a Luísa Reis Castro do MIT, e a gente procura explorar
como o Aedes aegypti é visto como vilão epidêmico, né? E a gente fala um pouco da associação desse vetor com os vírus que ele carrega, né? Na história, a gente pode observar, principalmente pelas notícias que circulam em jornais, que a febre amarela urbana era o grande perigo, né? É o grande perigo até a erradicação do Aedes aegypti, né, na América, boa parte das Américas, mas principalmente na América do Sul, né? Em 1955, a gente recebe um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde, em 1958, se eu não me engano. Então, o Aedes aegypti, ele fica meio fora do Brasil até o final dos anos 60. Então, ele começa a voltar, né? Ele é identificado, se eu não me engano, no estado do Pará. E, como você bem falou, Igor, ele retorna como protagonista de uma arbovirose, né, um vírus transmitido por mosquito, uma arbovirose urbana, em 86, com um grande surto de dengue, né, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí ele eclode, né, para todo o Brasil, e hoje é uma endemia, né, já é uma doença de casa. Mas antes de 86 não era, se a gente olha nos jornais, por exemplo, dos anos 70, dengue não é nenhuma palavra ligada à doença. Fala assim, não, essa doença tropical que não existe no Brasil. O dengue também tem a ver com uma expressão artística, né? Não, ele se apresentou com muito dengue e muita malemolência. Então, não era nenhuma coisa. E hoje já é de casa. Então, também com o André Felipe, da Casa de Oswaldo Cruz, eu escrevi um artigo sobre história do tempo presente e ambiente, né? E história ambiental. E a gente fala sobre como esse mosquito também ele adquire novas facetas, porque ele passa a ser o mosquito da dengue, né? Depois. E a dengue, quando ela chega, ela não, ainda bem, muitos comentários dos jornais, né, comentaristas falam, não, ainda bem que é dengue, né, não é febre amarela, porque a febre amarela é mortal e etc. Mas aí, nos anos 90, vem a dengue hemorrágica, né, quem é um pouco mais velho se lembrar, né, como isso foi uma grande preocupação e ainda é hoje. Até chegar, né, em 2015, começar a emergir a questão da síndrome congênita de Zika, microcefalia causada, né, também transmitida pelo Aedes aegypti, e depois chikungunya. Então a gente tem esse mosquito polivalente agora, né, que a gente pode considerar esse vilão epidêmico com diversas facetas. O que me fascina na história sobre isso é o estudo da história dos animais, né, ou na antropologia entrou um pouco mais nisso, né, se chama etnografia multiespécies, que é a coexistência dos seres humanos com esses outros organismos, né. Na verdade, esses estudos sobre animais, eles se dedicavam mais a animais carismáticos, assim, antes como baleia, golfinho, leão, mico-leão dourado. Só que agora as pessoas estão estudando rato, mosquito, vermes, fungos, né? Isso também é interessante, porque são em harmonia e chegam para acabar com a nossa festa, né, com a nossa salubridade. Eles estão entre nós, né? Eles participam eles se reproduzem nas nossas cidades, participam do nosso cotidiano e se tornam bem mais visíveis quando eles transmitem um vírus, né, que causa doença na gente. Mas é impressionante porque alguns estudos evolutivos falam que determinados mosquitos eles foram variando conforme o modo de vida da população que eles se alimentam. Por exemplo, os arrozais na Ásia, eles se adaptam ali, o Aedes aegypti se adaptou muito bem ao meio urbano, né? Inclusive ele consegue se reproduzir em lugares que ele não se reproduzia antes, por exemplo, poças com óleo, ou uma água não tão muito limpa, ou lugares imprevisíveis, pneus, né? Por exemplo, que com desenvolvimento, com crescimento urbano desordenado, né? E o desenvolvimento da indústria automobilística se tornou um grande problema, né? A questão do lixo, a questão do plástico também, né? E eles acompanham esse desenvolvimento global também, né? Eles são o que a gente chama, o que alguns pensadores chamam de espécies companheiras, né? Nos acompanham. Acho esse aspecto extremamente interessante da história, porque a gente vê que a história não é só a história das pessoas entre elas, né? Dos homens entre eles, né? Antes a história dos reis, né? Depois começaram a colocar outras pessoas, aí né, a história foi se ampliando, mas esse social ainda é um social restrito aos seres humanos, de certa forma. E a história das doenças faz a gente entender essa ecologia das doenças, né? E ainda mais agora ligado a esses aspectos que a gente vê como aquecimento global, né? Eu escrevi um pequeno artigo com o André Felipe também, sobre a questão do antropoceno, né, que são essas mudanças planetárias causadas pela ação humana, né?
que pode ser considerado uma nova época geológica, dada a transformação que a massa de seres humanos distribuída ao redor do globo tem causado, né? Essas mudanças profundas e geológicas. E é isso. Pensando especificamente nessa questão do antropoceno, eu vou voltar a ela daqui a pouquinho, mas eu vou fazer uma provocação que você já deve ter feito em outros momentos, né? Em relação particularmente à Covid-19. Há uma insistência pela comparação, e eu estou chamando de são palavras minhas, da insistência de comparação, e queria que você falasse um pouco disso, comparação com outros fenômenos sanitários, outras epidemias, com a gripe espanhola. Eu tenho visto, né, muitíssimas comparações. O que você acha disso, assim, da possibilidade de comparação? É possível comparar na história, né? Se de que maneira? Enfim, isso é algo que tem me chamado muita atenção, essas comparações, que, se por um lado elas podem ser didáticas, e a gente observa algumas continuidades, né? Por outro lado, elas podem não demonstrar a especificidade de certos contextos, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que certas comparações podem ser bastante úteis e criativas também, né? Na verdade, essas comparações vêm de uma necessidade da gente compreender o que está acontecendo hoje, e geralmente né, as pessoas se voltam para o passado, né, e os historiadores ficam numa sinuca de bico, numa situação difícil às vezes, porque ao mesmo tempo que muitos falam, não, a história não tem lições para dar, né, eles se afastam dessa questão, né, não, a história não dá lições, né. Outros falam, não, é possível fazer algumas aproximações. Eu acredito que a história, eu posso falar assim, a gente fala do anacronismo, né, quando você usa a categoria de um tempo para se referir a outro, né, isso gera a gente chama de anacronismo, né, porque não necessariamente uma categoria pertencente a um tempo eu posso aplicar a outro, porque as circunstâncias e os referentes são outros. Mas eu acho que também a história também é um exercício controlado dos anacronismos, né, porque alguns historiadores falam assim, não, a gente não pode falar de história, por exemplo, uma história da dengue antes da gente identificar a dengue enquanto um vírus e etc. Cada contexto no seu contexto. Outros adquiriam... Não, é possível, né? Isso aí depende de como você vai encarar a ideia de contexto. O que eu gostaria de falar sobre isso é que as epidemias, as pandemias, elas mobilizam determinados aspectos que vão além do fenômeno biológico em si. Então, uma coisa que eu acho bastante interessante hoje em dia é a questão do uso das máscaras, por exemplo, né? A gente está vendo um apelo para o uso das máscaras, e tem alguns historiadores que já estão pensando nessa história do uso das máscaras nas pandemias, que a gente observava, e na antropologia também, a gente observava as máscaras como um fenômeno asiático, assim, né? Tá com resfriado, a pessoa usa uma máscara no metrô, né? Coisa estranha. Uma coisa estranha, né? E hoje em dia a gente vê essa resistência, tem certas correntes um pouco mais extremistas, eu acho, e radicais, que falam, não, essa máscara é uma focinheira que está implicando na minha liberdade, né? Isso revela determinados aspectos de que, por muitos setores e muitas pessoas que são muitas vezes ruidosas na internet, elas não entendem que uma pandemia é um fenômeno social e não individual, né? Uma doença é individual, né? Você está doente, enfim, mas uma pandemia com uma alta taxa de transmissão, uma velocidade sem precedentes, ela na verdade não está atingindo só os indivíduos na sua casa, ela está atingindo um sistema de saúde, né? Está atingindo uma estrutura, uma organização de sociedades inteiras, uma malha global. Isso é um grande problema, né? Então, eu acredito que conforme você define o seu objeto, você pode fazer comparações. Mas vou tentar explicar da forma mais simples. É o seguinte, você tem que estabilizar alguma coisa para entender como ela muda no tempo. Por exemplo, eu posso até falar, não, mas a máscara hoje não é a mesma máscara lá que utilizavam em outra pandemia. Mas eu estabilizo, não, a máscara é uma máscara, isso está estabilizado. E aí eu vou ver como ela é usada, né? A gente pode dizer que uma doença num contexto não é a mesma doença de outro contexto, né? Do ponto de vista das representações, por exemplo. Mas do ponto de vista de alguns indícios sintomáticos, ela pode ser. Então você tem que equilibrar, e essas boas histórias eu acho que são feitas assim, quando você consegue estabilizar
o que é mudança e o que é permanência e convencer que essa operação tem algum valor para o que a gente está vendo hoje, né? Então, um filósofo que eu gosto muito das ciências, Michel Serres, ele fala, como você bem falou, Igor, o vivo se faz pelo vivo. A gente se preocupa com doenças transmitidas por vírus hoje, ou no passado, porque elas são importantes hoje. Se isso não fosse um problema, a gente não daria tanta atenção para isso, seria uma curiosidade histórica, né? Então, o vivo se faz pelo vivo. E é por isso que eu acho que é uma busca tão grande por essas histórias, né? E os historiadores, eu acho que eles se esforçam para sair um pouco da zona de conforto e, às vezes, até arriscar algumas operações, né? Nesse sentido, né? Alguns são mais felizes, outros menos, mas eu acho que o risco, às vezes, vale a pena. Sim, sim. De buscar, gostei dessa imagem que você construiu, né? Dessas estabilidades e instabilidades para pensar esses momentos é bem interessante. E pensando especificamente no contexto que a gente está vivendo, você escreveu um texto também com André Felipe, né? Cândido, sobre a Covid-19 e o antropoceno. E aí inserindo a Covid-19 nesse contexto do antropoceno que você já explicou, né, brevemente, a pandemia, né, da Covid-19. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, dessa dimensão E aí, uma das dimensões que me chamou muita atenção nesse texto foi a ideia de imaginário pandêmico, né? E esse imaginário pandêmico aciona memória e história ao mesmo tempo, né? Porque você tem todo um conjunto da memória de outras pandemias, memórias sociais, inclusive, como da HIV/AIDS, a dengue e outras, né? Outras pandemias, da peste bubônica, enfim, e também tem a história delas, né? Então, como que o imaginário pandêmico se reconfigura no contexto do antropoceno e da Covid-19 especificamente? Essa pergunta é excelente. Não é fácil, mas eu acho que eu posso começar falando como a gente estava conversando e chegou na ideia desse artigo. A gente estava vendo umas imagens na internet sobre golfinhos em Veneza, ou macacos, né, saem para procurar comida porque não tem mais turistas e etc. E a gente começou a pensar A praia de Botafogo, a enseada limpa, e etc. Enfim. E a gente começou a pensar nisso em relação à questão do vírus, né? Quer dizer, os seres humanos, né, distribuídos globalmente, são uma malha enorme pela qual o vírus é transportado, né, na verdade. A gente transporta esse vírus de uma pessoa para outra através do contato, né? É por isso que existe essa metáfora das ondas também, né? A gente tem essa onda, né? Primeira onda, segunda, porque as pessoas estão em contato e o vírus vai sendo transmitido em ondas. E a gente é obrigado a fazer o quê? O recurso mais viável até agora é o quê? Você se retirar para parar essa cadeia de transmissão. Quando os seres humanos se retiram, né, muitos lugares estão em lockdown e etc., a gente vê essas imagens da natureza voltando e etc. E uma das imagens que mobiliza muito essa ideia de antropoceno é você imaginar o mundo sem nós, né? Um imaginário mobilizado por Alan Weisman, escreveu um livro, inclusive foi uma série, se eu não me engano, no Discovery, Mundo Sem Nós, né? Parece um shopping center abandonado, né? 2 semanas o que acontece? As plantas, e depois 3 anos, 4 anos, aí já vê que está tudo tomado por vegetais e animais começam a entrar lá e etc. Essa ideia do imaginário pandêmico é mobilizada também muito na ficção científica, né? Nos filmes, por exemplo, Eu Sou a Lenda, né? Cidade Vazia, né? Com um leão, etc., animais. A gente pensou nisso, olha que interessante, né? Na verdade, a ocupação dos seres humanos no planeta, com essa retirada, a gente pode imaginar essa coisa do mundo sem nós. Isso mobiliza essa ideia do imaginário pandêmico, que é uma ideia, na verdade, de extinção, né? Ou outro imaginário interessante, né? Extinção dos seres humanos, o mundo sem nós, né? Pode ser que venha uma pandemia e a gente morra, etc. Mas tem outra coisa muito importante que ressoa no antropoceno, é a questão de você perceber a Terra, né? A Terra está respondendo, né? O vírus é uma resposta ao sistema imunológico da Terra. De certa forma, isso é um pouco impreciso, mas isso se infiltrou no imaginário, né? Na verdade, algumas pessoas costumam discutir sobre se o vírus é democrático ou não, né? Na verdade, o vírus nem é democrático, nem é antidemocrático. O vírus é o vírus.
O que é democrático são os sistemas de saúde, ou assistência que você vai ter se você ficar doente ou não. Na verdade, nem as democracias são democráticas, né, em alguns momentos, porque a desigualdade, problemas, a questão do autoritarismo e etc. Então, eu acho que grande parte desse pensamento mobilizado pelo antropoceno é a gente entender o planeta não mais como a nossa casa, né? Coisas estranhas estão acontecendo, né? A ideia de catástrofe cada vez é mais presente, isso tem a ver com o pensamento pandêmico, e agora é como se a gente tivesse não mais um horizonte infinito, né, de progresso, mas sim um lugar onde a vida vai ser insustentável de maneira geral, né, que é a ideia do aquecimento global, várias metáforas são mobilizadas, né, e a ideia de ver a Terra, o planeta, né, quer dizer, a Terra como nossa casa, né, que a gente tem um domínio sobre a natureza, isso está sendo colocado em xeque, né, apesar dos negacionismos. Na verdade, o próprio negacionismo é um reflexo desse medo também, né, dessa falta de controle, né, e que algumas pessoas têm insistido, têm reagido de várias formas a isso, né, de diversas maneiras. É um problema que a história vai enfrentar. Alguns teóricos da história têm se debruçado sobre essa questão de se é possível fazer uma história sobre questões sem precedentes, né? Quer dizer, a gente vai encontrar um limite para a história, na medida em que a forma de narrar não é mais uma história antropocêntrica, né? É uma história que deve incluir outros aspectos. E o antropoceno é fundamental nesse raciocínio. Não, muito interessante isso que você fala da dimensão dos limites, né, da escrita da história, da inteligibilidade histórica diante de eventos catastróficos sem precedentes, né, que tiram, enfim, um pouco das estruturas do que estava, da forma de explicação e narrativa, né, mais estruturada. E no caso da Covid-19, ela coloca uma outra dimensão que é quase uma expectativa, quer dizer, pela próxima peste, né, uma expectativa, o que virá, ao mesmo tempo que cria essa expectativa, cria uma outra experiência com o tempo também, né? Sim. E aí, como a história também é uma ciência, e aí vou retomar o Lefebvre, o Marc Bloch bem antigo, né? O Marc Bloch bem antigo, da história dos homens e das mulheres no tempo, a gente tem uma outra experiência de temporalidade mesmo, né? Às vezes parece que o presente está em suspensão, todos os planos nos foram planos, previsões, o que estava, etc. Mas ao mesmo tempo dá o sentido de humanidade, né? E do quanto nós não temos controle. E aí, enfim, já estou mais encerrando a nossa live. Concordo aqui com a Cláudia e com a Leila. Merecia uma parte 2. Eu topo, se o Gabriel topar. Eu me coloco à disposição. Eu achei muito bom, mas pensar nisso, pensar na questão da experiência do tempo, né? Como é que você tem visto isso? A história se fundou como o campo autônomo do saber, né? Quando ela meio que se separa da filosofia e começa a buscar a sua especialização, autonomia como campo, né? E a história inicial é marcada por uma linha, né, uma cronologia política, né? A gente vê que a própria história do mundo é marcada por uma cronologia bastante política, né? Idade Média, contemporânea, né? Todas essas questões, Revolução Francesa e etc. Até a história do Brasil tem esse marco político. Conforme o nosso objeto de estudo, e no caso das doenças, isso é bem evidente, o marco político é importante. Mas uma coisa que é interessante de alguns estudos teóricos que falam sobre a história do tempo presente, né? O que é uma história do tempo presente? Né? É pensar que a história do tempo presente é sempre marcada pela última catástrofe. Né? E em relação a esse pensamento, essa expectativa pandêmica que você falou, é muito interessante porque a gente tem uma história cada vez mais no presente, mas uma ansiedade, uma expectativa de futuro. Né? Isso a gente vê em diversos aspectos. Por exemplo, a questão da inteligência artificial, né? Vai mudar, os seres humanos vão deixar de serem humanos, né? Vai a singularidade, algumas pessoas mais ligadas nesse aspecto, né? O Harari, por exemplo, que é um historiador também, e o Harari ele bate muito nessa tecla, assim, né? Dessas mudanças, né? Isso a gente entende que
toda essa expectativa de futuro, ela está numa história que é presente. Porque, de certa forma, a gente vai chegar lá e vai ver que as coisas não são bem assim, ou foram bem assim. Então, a ansiedade sobre o futuro faz parte dessa história também, né? Isso é muito importante, porque a gente tem uma demarcação agora com a Covid, uma demarcação histórica, né, que a gente vai remeter a ela, né? E isso por um lado, é desafiador, né? Por outro, também dá medo, porque dizem que não vai ser a primeira, né? Vai ser um início de uma sucessão, né, de pandemias, devido à nossa própria maneira de lidar com o nosso estilo de vida, etc., a forma que a gente lida com os animais. Isso aí é um assunto para a próxima live, que eu acho que o nosso tempo já está adiantado, né? Mas eu acho que a gente está vivendo uma situação sem precedentes, mas eu espero que a gente saia da melhor maneira possível, né? Com certeza. Gabriel, muitíssimo obrigado. Acho que a gente podia fazer uma outra, sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer a você por compartilhar conosco nessa manhã sua experiência, seu conhecimento, né, sua forma tão clara de falar e de comentar essas coisas, e sua paixão pela pesquisa e pela história. Acho que ficou muito, muito evidente para todos nós. E eu, mais uma vez, recomendo a leitura do livro O Feroz Mosquito Africano no Brasil. É uma leitura muito legal, muito interessante, vai trazer um trabalho extremamente bem documentado, bem escrito, enfim, foi uma leitura muito boa, recomendo. Obrigado, Igor, Gabriel. eu que agradeço, foi muito bom participar, eu gostei muito das perguntas, do pessoal comentando, né, dando apoio, né, eu fico surpreso, às vezes o trabalho do historiador é bem solitário, e eu realmente estou surpreso quantas pessoas estão achando meu livro interessante. Eu não achava, né? Quando eu li, quem que vai achar isso interessante, né? Eu não sei, né? A gente sempre tem essa dúvida, mas eu fico feliz que eu tenho essa oportunidade de conversar um assunto que eu acho tão interessante e ter encontrado você para a gente fazer essa conversa, né? E compartilhar essa empolgação também. Com certeza. Muito obrigado, um bom dia a todos e a todas, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, Obrigado, muito obrigado. Gabriel.